Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Professora Sônia, de Matemática, e hoje nós estamos de volta para a nossa última aula falando sobre matemática financeira, certo? Mas antes de nós iniciarmos essa aula, eu vou pedir para você que está assistindo, que está gostando, que vocês vão lá e se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, e não se esqueçam de ativar lá o sininho para vocês estarem recebendo aí novas aulas, novas notificações, tá certo? Então, vamos começar? Vamos comigo. Bom, nós já falamos em uma outra ocasião sobre razão e proporção, tá? Mas aqui temos outros dois conceitos importantes no universo da matemática financeira. Novamente aqui, então, vocês vão ver um pouquinho de razão, tá? E de proporção, que fala o seguinte: a razão é utilizada na comparação de duas grandezas, lembrando aí que são mesmo grandezas? Lembram? Bom, grandeza é tudo aquilo que a gente pode estar medindo, né? Que a gente pode estar fazendo aquela comparação, certo? Então, a razão é utilizada na comparação de duas grandezas, né? E elas aparecem sempre em forma de divisão, ou seja, fração. Tá? E a proporção? A proporção, ela é a igualdade entre duas razões. Tá? E essa é lógico que é a condição para que uma proporção venha a ser verdadeira. Bom, para isso, vamos começar a trabalhar um pouquinho em cima de exercícios. Representação da razão entre 3 e 6 na forma fracionária, decimal e percentual. Prestem atenção, eles nos deram aí, então, o número 3 e 6. E o exercício está nos pedindo o quê? A representação da razão, tá? Olha só, razão, ela tem que vir em forma de fração, certo? Porém, um detalhe, temos que respeitar o enunciado. Ele falou primeiro entre 3 e 6. O primeiro número aqui citado está aqui e o segundo está aqui, tá? Bom, primeira coisa, razão já está respondido. Depois, na forma fracionária. Para que eu tenha isso daqui na forma fracionária e na forma decimal, olha o que eu preciso fazer. É só eu pegar 3 e dividir por 6. Ah, professor, mas não posso pegar 6 e dividir por 3? Nunca, tá? Numerador dividido por denominador. Estamos vendo aqui que 3 não dá para dividir por 6. 0, 0, agora sim, eu consigo multiplicar 6 vezes 5 e chegar no número 30. Então, nós temos que a representação decimal desta razão é 0,5. Bom, se ele quer também aqui a representação, então, fracionária, certo? Nós vamos ter que 0,5 sobre... O que nós temos aqui? 0,5 sobre, certo? Então, deixa eu só tirar aqui. Ó, representação decimal e percentual. Percentual, nosso denominador precisa ser 100. Então, na verdade, o que nós temos que fazer para poder achar o percentual disso daqui? Multiplicar 0,5 por 100, tá? Que nós vamos ter 50%. Certinho? Então, a alternativa aqui, aonde mostra exatamente onde nós temos representação em forma de razão, de fração centesimal, né, que é o mesmo que percentual, e número decimal, vai ser a letra C. 3/6, 0,5 e 50%. Para verificar ou calcular se de fato os números são proporcionais, basta aplicar a propriedade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é a multiplicação cruzada. Caso a igualdade seja verdadeira, então os números são proporcionais. Verifique se os números 15 e 30, olha só, 15, 30,
45 e 90 são proporcionais. Pessoal, olhem bem, não podemos mudar nada desta ordem aqui, certo? Primeira coisa, ó, 15, 30, ou seja, ó, 15, 30, 45 e 90. Tem um detalhe. Para verificar ou calcular se de fato os números são proporcionais, basta aplicar a propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os meios? Quem são os extremos? Ó, meios, extremos. Produto, ou seja, multiplicação, regrinha de 3, certo? Então, o que nós temos aqui? Que 15 vezes 90, vamos pegar pelos meios, certo? Começando pelos meios. 30 vezes 45 é igual a 15 vezes 90, certo? Bom, aqui nós temos o quê? Que 30 vezes 45 vai dar 1.350. E que 15 vezes 90 também vai dar 1.350. Lá em cima, a observação nos diz assim: caso a igualdade seja verdadeira, então os números são proporcionais. Verifique se os números 15, 30, 45 e 90 são proporcionais. Bom, deram o mesmo resultado, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, sim, é verdadeiro. Resposta verdadeira aí na letra D, certo? Exercício de número 3. Determinar o valor de x na proporção abaixo. Bom, ele nos deu assim, ó, 3 está para 5, assim como x está para 20. Para que a gente possa achar o valor de x, ó, meios, extremos, certo? Então, nós temos 5 vezes x, que é igual a 3 vezes 20. 5x, que é igual a 60. X vai ser igual a 60 dividido por 5. X vai ser igual a 12, certo? Então, a alternativa correta, letra B. Certinho? Multiplicação cruzada e achamos o valor do x. Vamos falar um pouquinho de frações. Bom, lembrando aí, o que são frações? Nada mais são do que números expressos pela razão de outros dois números. Outros dois. É como se nós disséssemos assim, voltando lá atrás, tá? Quando vocês aprenderam frações, com certeza vocês viram o seguinte, que quando a gente pega, um exemplo, vamos supor que isso daqui seja aí uma barra de chocolate, certo? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos algo que está inteiro, certo? Porém, eu dividi este inteiro em 8 pedaços, certinho? E aí, desses 8 pedaços, foram retirados 3. Certo? Então, nós conseguimos expressar uma operação, tá? Em forma de fração. O que é isso daqui? Quer dizer 3/8, ou seja, de 8 partes foram retiradas ou foram usadas 3. Numerador e denominador, certo? Bom, é uma forma de divisão tal qual uma barra de chocolate dividida igualmente em pedaços, cada pedaço equivale a 1/6 do total. Existem diferentes tipos de frações, são as frações equivalentes, aparentes, mistas, próprias e impróprias. Só relembrando aí, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, certo? Um exemplo. Ó. Temos aqui uma barra de chocolate dividida em 6 partes, certo? Da onde
tiraram-se 3, ou comeram 3, tá? Se eu fizer isso aqui, dividir ela somente em 2 partes, certo? Comer uma. Ou podemos fazer o seguinte também. Aqui, nós temos uma barra dividida em 12, da qual foram utilizadas 6. Por que eles são equivalentes? Bom, só de olhar, eu vou perceber que esta barra aqui foi dividida somente em 2 partes, mas uma das partes foi comida, ou seja, metade dela. Metade, certo? Aqui foram divididas em 6, 3 foram comidas, ou seja, metade. Aqui foram divididas em 12, mas 6 foram comidas, ou seja, também metade. Para que eu tenha certeza que são frações equivalentes, ou seja, que representam a mesma quantidade, basta eu fazer a simplificação ou a multiplicação. Se eu simplificar aqui por 3, eu vou ter 1/2, certinho? Se eu simplificar aqui por 6, eu vou ter 1/2, certo? Mas eu poderia ter feito ao contrário. Eu poderia ter multiplicado aqui por 3 e aqui por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Ou eu poderia ter multiplicado aqui por 6. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Ou seja, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Certinho? Frações aparentes. Numerador é múltiplo ao denominador. Bom, como assim múltiplo ao denominador? Olhem bem. As frações aparentes é como se nós fizéssemos isso aqui, ó. 6 terços. Mas, professora, você acabou de explicar que fração é quando a gente pega o inteiro, o denominador representa a quantidade de partes que eu dividi esse inteiro e o numerador a quantidade de partes tomadas, usadas desse inteiro. Como é que pode eu pegar o inteiro e dividir em 3 partes e usar 6? Prestem atenção. Vamos supor que uma receita diga para vocês assim, ó, que vocês precisam utilizar 6 terços de copo de leite. Vamos lá. Olha só. Tá? Ele foi dividido em 3 partes e usou 6. Simples. Quer dizer que foram utilizados mais de um copo, certo? Ambos divididos em 3 partes. Do primeiro usou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, um copo inteiro mais um copo inteiro. Usou-se, então, 2 copos de suco. 6 dividido por 3, que é igual a 2. Certo? Então, fração aparente é quando eu tenho numerador maior que o denominador e eu consigo, então, transformar isso aqui em um número inteiro. Ok? Frações mistas, constituídas por uma parte inteira e uma fracionária. É como se eu dissesse assim, ó, 2 inteiros e 1/2. Certo? Bom, eu digo isso, ó. Olha só. Deixa eu fazer isso melhor, gente. Só um minutinho. Uma xícara. 2 xícaras. 3 xícaras. Todas divididas em 2 partes. Certo? Isso significa o quê? Que foram usadas 2 xícaras inteiras e da outra xícara, também dividida em 2 partes, usou-se apenas uma. Então, isso é o quê? 2 inteiros e 1/2. Fração mista. Ah, mas eu posso transformar isso numa fração imprópria? Pode. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5/2.
certo? É 5/2? Sim, todas elas divididas em duas partes e foram tomadas 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, isso daqui é uma fração imprópria. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, tá? Porém, eu não consigo transformar isso no número decimal. Quando o numerador é maior que o denominador e eu consigo transformar em um número decimal, nós chamamos de fração aparente, certo? Quando não conseguimos transformar, a gente fala que ela é uma fração imprópria, tá? Que também podemos transformar numa fração mista, certinho? E o que são frações próprias? São as frações em que o numerador é menor que o denominador. Algo dividido aí em 3 partes e somente uma foi tomada ou utilizada. Certinho? Alguns exemplos de como as frações podem ser úteis no dia a dia. Você vai à pizzaria com os amigos. O garçom chega com uma pizza média fracionada em 6 fatias. O que é fracionada? Repartida, né? Cortada em 6 fatias. Ou seja, cada uma das partes é denominada 1/6. Se você comer 2 fatias da pizza, isso significa que você comeu 2/6, ou seja, 2 das 6 fatias. Outro exemplo, através das receitas culinárias. Por exemplo, se aparece na lista de ingredientes 1/2 de xícara de leite, quer dizer que você tem que acrescentar a metade de uma xícara. Pegar uma xícara, repartir ela em 2 partes, ou seja, a quantidade de líquido, né, do que você vai usar dentro, que seja açúcar, leite, dentro dessa xícara, tá? Você vai pegar somente a metade. Enche a xícara, porém, só vai usar a metade dela, certo? Letra C. Já em relação à porcentagem, ela também é uma forma de fração. Se a mesma receita pede para que você acrescente 3/4 de colher de leite, isso corresponde a 75% de todo o total. Bom, professora, mas 3/4 é igual a 75%? Sério isso? Vamos ver. Para eu poder saber se 3/4 é igual a 75%, 2 formas. Vai muito do raciocínio de vocês, tá? Observem que 360 graus é igual a 100%. Certo? Se eu partir isso ao meio, tá? Eu vou ter o quê? 50% aqui, 50% aqui. Mas se eu partir em 4 partes, eu vou ter 25%, 25%, 25% e 25%, certo? Eu posso dizer que esse todo aqui foi dividido em 4, tá? E aí foram tomadas 3. Percebam que se eu pegar 25 mais 25, eu tenho 50%, foi em 2 partes. Se eu pegar mais uma, ou seja, 3 partes, realmente eu vou ter 75%, certo? Outra forma de se resolver. 3/4 não é o mesmo que 3 dividido por 4? Bom, 3 não dá para dividir por 4. 0, 0, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobram 2. Acrescento 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Isso daqui é o mesmo que 75%, porque eu multiplico por 100 e a vírgula anda 2 casas para a direita. Certinho? Então, vocês sabem o quê? Ó, matemática financeira, voltamos aqui um pouquinho em fração e chegamos aí em fração centesimal, ou seja, percentual. Número 4. Se 7/8 de um terreno valem 21.000, qual é o valor de 5/48 do mesmo terreno? Vamos lá. Ó, atividade aí que vocês podem ter algo muito similar, tá? Em concursos, vestibulares, Enem. Então, prestem atenção aí. Simples de resolver, porque fala sobre fração, coisa que vocês aprenderam lá no 4º, 5º ano, 6º ano, certo? Bom, vamos pegar aí, então, os dados disso daí. Aí ele diz o seguinte, ó. Se 7/8 de um terreno vale 21.000,
qual é o valor de 5,48 avos desse mesmo terreno. Porém, nós não sabemos qual é o valor do terreno, certo? Então, nós vamos dizer assim, ó, que o valor do terreno, vai ser igual a x, certo? Mas ele disse o seguinte, que 7/8 do terreno, certo? Então, ele diz, ó, que 7/8 de x vai ser igual a 21.000. Certinho? Bom, vamos aqui então fazer o quê? Lembrando que aqui, ó, nós temos 1, certo? Então, 7x vezes 1, que vai dar 7x, né? E nós vamos ter 8 vezes 21.000, que vai dar 168.000. Certo? E isolando o x aqui, nós vamos ter 168.000 dividido por 7. X é igual a 24. 24? É, isso mesmo. 168.000 dividido por 7, que vai dar 24.000. Bom, esse aqui é o valor de x, certo? Mas ele está perguntando assim, qual é o valor de 5,48 avos? Então, o que eu tenho que achar? 5,48 avos de quê? De 24.000. Lembrando que esse D é o mesmo que vezes, certo? Então, eu tenho que 5 vezes 24.000 vai dar 120.000. 48 vezes 1, 48. Então, nós vamos ter aqui 2.500. Então, 5,48 avos de 24.000, certo? Vai ser igual a R$ 2.500. Certinho? Alternativa A. Esta é a resposta correta. Bom, eu espero que vocês tenham entendido que o nosso objetivo aqui não foi só trabalhar a parte teórica, certo? Mas, tá, além desses ensinamentos teóricos, nós procuramos mostrar para vocês aqui a importância das fórmulas, tá bom? De todo esse conhecimento de porcentagem, de cálculo, juros simples e juros compostos, né? Na aplicação do nosso dia a dia. Tá? Espero que vocês saibam aplicar isso diante das atividades, né, que vocês vão ter pela frente, tá? E que também apliquem isso no dia a dia de vocês, ok? Gente, se você gostou aí da nossa aula, clica lá e dê um joinha. Se você não gostou, tá? Pode ir lá e comentar. Estamos aqui para ajudar e, é claro, para trazer o melhor para vocês. E não se esqueçam de ativar lá o sininho para receber os avisos e as novas aulas, ok? Beijos para vocês, até a próxima aula.